E aí, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet. Você que tá chegando agora e ainda não se inscreveu, não passe por aqui sem se inscrever. Muita gente fica assistindo os conteúdos aqui do Espiritualmente Podcast, mas não se inscreve. Então vem aqui embaixo, aperta esse botãozinho vermelho, se inscreva, do ladinho vai aparecer um sininho, aperta esse sininho, porque aí você vai ser notificado para todo novo episódio que for ao ar aqui do Espiritualmente Podcast. E você já sabe, você é muito bem-vindo aqui. Deixe seu comentário, participe, dê suas sugestões, faça suas críticas, traga tudo aquilo que você tem aí dentro de você para fora e vem participar do Espiritualmente Podcast de hoje, que tá incrível, tá bom? Eu quero, antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, falar sobre a viagem para Israel, Turquia com o Luiz Saião. Então, nós sabemos aí de tudo que está acontecendo no mundo, porém, nós estamos na expectativa de que tudo se resolva, tudo fique bem, para que a gente possa fazer a nossa viagem que vai acontecer nesse mês de abril, se Deus quiser, tá bom? Então, se você ainda não garantiu a sua vaga nessa caravana, as vagas são limitadas. Mesmo com tudo que está acontecendo, a gente está tomando todas as preocupações aí, todos os cuidados, as precauções necessárias, mas é tudo muito seguro. O translado, as viagens, o aéreo, o terrestre, hotel, tudo está sob controle, tá bom? Então, eu sei que muitos fazem perguntas e têm dúvidas, mas você pode entrar em contato com a Biblos Viagens. Então, aponta o seu celular aí para esse QR Code que está na tela, que você consegue ter todas as informações de como que eles estão lidando com tudo que está acontecendo, para você que já comprou, para você que quer comprar, você que estava aí inseguro, em dúvida, manda mensagem para eles, manda o WhatsApp, que eles vão orientar você acerca de tudo como vai acontecer, mesmo com tudo que está acontecendo, vai ter solução, vai se resolver e vai dar tudo certo. Então, clica no link da descrição também, se você está assistindo aí pelo celular, para você também poder entrar lá no site, converse com o pessoal da Biblos e venha fazer parte dessa caravana, que é uma caravana incrível com o Luiz Saião, um dos maiores teólogos, hebraístas, linguistas do país, que vai levar você não apenas a fazer uma viagem para Israel, mas você vai ter uma experiência, como ele mesmo diz, da Bíblia em 3D, né? Então é um aprendizado incrível, não é só um passeio, não. É um conhecimento aprofundado e muito bacana, tá bom? Então não perca essa oportunidade, venha fazer parte dessa caravana junto com a gente, tá bom? Deixa eu apresentar o nosso convidado de hoje então, pessoal. Nós estamos aqui com Anderson Silva, teólogo por formação, plantador de igrejas, líder mundial da maçonaria, líder do Hub Social Maçonaria, base missional em Brasília, casado e pai de 4 meninos. Hoje nós vamos conhecer Anderson Silva. Um prazer estar aqui com você, meu amigo. Muito obrigado pela sua participação. A gente estava torcendo aí para esse dia chegar, correria, né? Como você mesmo fala aqui, né? Tá implantando igreja, abrindo igreja, um trabalho missionário aí pelo Brasil inteiro. E graças a Deus aí, aprovo da parte do Senhor você tá aqui com a gente hoje, a gente poder te conhecer um pouco mais. Seja muito bem-vindo aí, pessoal. Obrigado. Espero que seja bênção esse bate-papo e chegue a muitos, né? E o Senhor continue edificando sua vida grandemente. Amém. Graças a Deus. Então agora que você já sabe que é o nosso convidado, compartilha, né? Aperta o botãozinho aí embaixo, compartilhar. Manda para mais pessoas, deixa o seu comentário, sua participação aí no chat e vem com a gente que esse podcast tá maravilhoso. Bom, deixa a gente te conhecer, né, Anderson, antes de qualquer coisa, que nem eu cheguei aqui já nos bastidores falando com ele, eu quero te conhecer um pouco mais do seu testemunho, porque, assim, a gente sabe, né, hoje o evangelho, ele tem tido as suas mudanças, né, na forma de como os cristãos, eles levam a sua vida com Deus. E a gente tem hoje pessoas de todos os lados que defendem e que aprovam e desaprovam certos comportamentos, e você tem um posicionamento muito forte na internet, você é ali quase que um apologeta, né, da fé, defendendo os princípios e os valores cristãos, e o seu posicionamento é um posicionamento muito firme. E a gente sabe que isso é necessário nos tempos atuais, né? Por conta de muitas manifestações que acontecem hoje aí no meio cristão que não estão de acordo com os princípios e os valores da Bíblia, né? Então a gente olha para a Bíblia, a gente olha para o comportamento de algumas pessoas, a gente vê, poxa, não, espera aí.
Mas o Anderson não foi sempre assim, né? Uhum. O Anderson veio de um lar evangélico, não veio. Como que foi a sua trajetória, o seu encontro com Jesus? Fala um pouquinho pra gente dessa história. Eu tô em Brasília há 25 anos, mas sou de Maceió, Alagoas. Então, minha família toda migrou há 25 anos e foi lá que a gente conheceu Jesus, foi lá que todo mundo foi se convertendo aos poucos. Uhum. Eu sempre fui um pino redondo num buraco quadrado. Minha mãe dizia que eu tinha 10 anos de idade e não ouvia música de criança. Então, sempre fui contracultural, né? Sempre fiquei à margem das coisas. Se tinha 100 pessoas indo para um lugar, eu sempre desconfiava, né? Porque para mim sempre o efeito manada não é o caminho de vida, né? Jesus Cristo disse, né? A porta é estreita e poucos se encontram com ela. Perdição, a porta é larga e muitos se encontram com ela. Uhum. Então, eu pensando hoje pela perspectiva da soberania de Deus, era o próprio Deus ali me deixando inconformado com o mundo, insatisfeito sempre, né? Que é o meu espírito, né? Uhum. Ele é inconformado com quase todas as coisas e aquilo que acham que é forte ou polêmico é justamente essa inconformidade. Eu não me encaixo em qualquer lugar, minha expectativa é eterna. E quase nada do que há aqui na Terra você vai me convencer que é um valor que eu devo entregar à minha vida, né? Então, Brasília foi interessante por causa disso, a capital do rock and roll na época, hoje não tão celebrada, mas ali quase todas as bandas do rock nacional eram de Brasília, né? Então, minha principal expectativa era saber se os endereços que o Renato Russo cantava eram reais ou fictícios, né? Mas foi nesses devaneios do cenário rock and roll que veio o inconformismo com a vida, né? Para que eu existo, por que eu tô aqui, qual o sentido da vida. E ali começou o buraco, assim, mas já era Deus chamando, né? Já era o Espírito Santo dizendo, você é meu. Uhum. E quando eu me converti, eu já me converti nessa perspectiva de que não necessariamente defender a fé, mas cooperar com o corpo de Cristo a entender de uma outra perspectiva. Tipo um crente sem cara de crente, um pastor com cara de pastor, que vai agregar, mas vai agregar naquilo que vai ser insalubre a início, né? Uhum. Tipo, você não vai gostar de ouvir ou de ver. Então, a minha cooperação com o corpo é fazer com que alguns enxerguem o que naturalmente não se enxerga. E o choque é justamente... Às vezes a coisa certa está na embalagem errada, no meu caso, né? Aí fica mais inconveniente ainda. Mas, assim, hoje para mim Eu nunca percebi se a igreja me rejeitou pela aparência, mas rejeitou parte do discurso. Mas hoje o que facilita é que quem lê Bíblia só concorda com aquilo que está escrito, né? Sim. É 1 Coríntios 1, 28, 29 e 30, Paulo falando das coisas loucas para confrontar as sábias. Jesus dizendo que os primeiros convidados rejeitaram participar da festa. Então, essa maneira de Deus... O próprio Cristo foi assim, né? O judeu rejeitou porque ele não tinha cara de Messias, né? Você quer um líder político e vem um líder humilde, né? Então, ao invés de dar o tapa na cara, tá oferecendo a cara para receber o tapa? Como assim? Como assim? Ele é todo poderoso e todo vulnerável ao mesmo tempo, né? Como assim? Então, parte do meu testemunho é esse. Eu converti na Igreja Renascer em Cristo, mas fiquei só 1 ano lá. Depois fui para a Igreja Verbo da Vida e fiquei até o Senhor me fazer um chamado. Estamos aí. Deixa eu entender um pouco da sua história acerca... porque assim, obviamente você até mencionou, né? Que aparentemente tá na embalagem errada. Quando você fala estar na embalagem errada, acerca de aparência, como que você enxerga isso hoje no Anderson? Como que você apresenta isso para a sociedade? Nunca foi e não é um problema para mim. Então, assim, eu só tô fazendo só tô gerando uma narrativa de impacto. Certo. Para quem tá ouvindo, né? Mas para mim não, porque é mais importante
o seu conteúdo do que a sua aparência. O evangelho é isso, sempre foi. Os profetas foram assim, João Batista era assim, Jesus era assim. Então, o que sai de dentro é mais importante do que aquilo que você aparenta por fora. Uhum. Então, não é um problema para mim. Se é um problema para o outro, qual o meu dever? Meu dever não é me vitimizar, porque você fez uma escolha contracultural, seja ela qual for, né? Eu fiz a minha. Uhum. Sempre falo, eu não tenho tatuagem, eu sou um tatuado, é um estilo de vida. Então, eu tenho uma percepção de mundo, culturalmente falando, que destoa da maioria. Então, eu não posso achar que um preconceito é algo agressivo. Não. Eu tenho que entender que aquilo é atípico. A maioria da sociedade não está adaptada a um perfil que destoa da maioria. Uhum. Para mim, isso é fato. Sou maduro para administrar. Então, meu dever não é ficar vitimizando ou confrontar a pessoa. Meu dever é mostrar que por dentro eu sou mais belo do que por fora. Então, por fora você pode rejeitar, mas 5 minutos de conversa você vai esquecer a minha aparência. Então, esse é o meu dever como cidadão e como cristão. Não é ficar, olha, tá vendo? Sou vítima de preconceito. Não, senta aqui que você vai saber que o que eu carrego dentro é mais importante que o tempo que você está perdendo em me julgar por fora. Uhum. Então, você diria que isso é intencional? Não é intencional, não. É o que é. É assim, cada um é resultado dos seus intercâmbios, do seu chamado, do que a vida te fez, do que os teus encontros e motivos te fizeram. Mas o que eu estou querendo dizer é que o dever do cristão e do cidadão é revelar-se de dentro para fora. Uhum. O que você não pode ser por fora? Sensual. É isso. Uhum. Eu não sou sensual, eu sou tatuado. Eu sou barbudo. Essa escolha de você apresentar o Anderson dessa forma para a sociedade começou quando? Em que momento? Em que momento que você percebeu que você deveria ser assim, que você deveria fazer assim, dessa forma como hoje você acredita que deve ser a forma como o Anderson deve viver? Teve um momento, assim? Ou isso foi acontecer, foi uma construção ao longo da infância, da vida? É a vida. A gente precisa confiar que Deus é soberano. Ele fala nos evangelhos que os fios dos cabelos estão contados, então ele não é vítima de ninguém. Uhum. Para ele me usar hoje como pastor Anderson Silva, ele precisa antever que eu serei assim, porque o que ele quer fazer na igreja, ele não pode fazer com o saião. Sim. Aspas, porque o saião, aspas, estou usando ele como exemplo, mas não estou falando dele, é genérico aqui. Ele tem cara de pastor. E o que Deus tem a fazer com o meu perfil não é típico de um pastor fazer. Confrontos, cobranças, uma mensagem aparentemente agressiva, profética, então não pode ser com uma cara pacífica. Tem que ser desse jeito aqui, entendeu? Mesmo que eu não seja agressivo, a estética é. Então, quando você vai abordar um assunto, as pessoas, sabe? Opa, tem um choque entendeu? ali. Tem um choque. Peraí, eu nunca vi desse jeito, eu nunca ouvi desse jeito. Então, é Deus na sua soberania. Eu quero resolver um problema na igreja do século XXI, o pastor com cara de pastor não tem um perfil para resolver, e eu vou chamar o pastor sem cara de pastor para resolver. É tipo assim, os 12 não cumpriram Atos 1:8, aí tem que chamar Saulo de Tarso, porque ele vai desprezar tudo aquilo que o judeu fazia manutenção. Então os 12 queriam manter Jesus e um pouco de Moisés, lei e Abraão. Aí vem Paulo e diz, tudo é perda para a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Então, é isso. Vem um cara que destoa da maioria, não que ele seja melhor ou pior. É que Deus precisa fazer um trabalho. E a massa está negligente. E você concorda comigo, provavelmente sim, que hoje você atinge uma certa parcela da sociedade que, como você mesmo falou, muitas vezes é desprezada e jamais, de alguma maneira, teria acesso a Cristo como tem através de você. Você entende esse seu papel? Você enxerga isso de fato? Qual o impacto que você tem visto assim de pessoas que têm te procurado e como tem sido essa relação? Também. Mas, por exemplo, o início do meu ministério,
eu poderia até ter uma perspectiva, uma compaixão tribal. Minorias, tatuado, roqueiro, pessoal do rap. Hoje não. Eles se identificam, mas é um grupo politicamente progressista e a maioria me acha um traidor, né? Porque eu tenho aparência de progressista e não sou. Eu acredito que é assim o efeito. Como eu preservei e investi na revelação interior, acadêmica, intelectual, espiritual, reverente, quando tem que ser, santa, mesmo que eu tenha um perfil agressivo e consiga ser agressivo, eu nasci de novo. Sim. E quem nasceu de novo é pacífico. Eu sou esse Anderson aqui. Eu não gosto de briga, mas eu não abro mão de uma guerra. Então vão relativizar as escrituras, aí vão conhecer um Anderson que não estão acostumados. Vão conhecer um leão, mas o cristão é um cordeiro, né? Sim. Ao mesmo tempo que Jesus é assim. Mas falando do meu perfil, eu acho hoje, e vejo assim, que não é um perfil que alcança públicos excluídos. É um perfil que traz esperança para quem decepcionou com um pastor clássico. Então, assim, eu vejo que o meu perfil é interessante para os policiais. Um pastor casca grossa, hein? Aí abre a perspectiva, porque o perfil do pastor é querido, amado. Aí vem um pastor com a linguagem mais dura. Interessou para o polícia, porque ele é caveira, né? Interessa para o militar, interessa para o político, porque sei contextualizar. Nossa! Do tipo assim, ó, é uma caixinha de surpresa o perfil do Anderson. Não acho que é mais para um grupo minoritário. É para um público que não entra pelo pastor clássico e está decepcionado. Do tipo assim, ó, caramba, um pastor na embalagem errada. Deixa eu sentar para ouvir que eu não confio mais na embalagem certa. Eu não confio mais em pastor com cara de pastor. Então deixa eu dar esse voto aqui. Deixa eu tentar crer mais uma vez e ver se esse cara é diferente dos demais, entendeu? Eu vejo assim. Faz sentido. Faz sentido porque... Porque, por exemplo, o cara gay tá irritado, porque eu vou confrontar o pecado dele. Então, assim, ele se interessa por mim, o cara feminista, não sei o quê. Uau! Mas quando ele chega perto, eu tô defendendo valores. Aí ele rechaça, entendeu? Mas o cara que tá cansado e crê nos valores, ele fala... Cara, que complexidade, que paradoxo, cara. Parece que é revolucionário e é conservador. Então deixa eu sentar e ouvir aqui o que ele tem a dizer, entendeu? E hoje você utiliza, obviamente, isso intencionalmente? Ou não? Você deixa totalmente à disposição de Deus de forma como realmente... Deixa acontecer. Muito bom, muito bom. Agora, assim, hoje você é casado, tem filhos... Né? Você tem uma família. Isso também é uma quebra de padrão diante da realidade que aparentemente, por aquilo que se vê, se apresenta, né? Diante da realidade, como você falou, progressista, o pessoal liberal, enfim. Como que você, a partir do momento que você fez essa escolha, em que momento que você percebeu que você estaria vivendo para Jesus, que você formaria uma família, que você não iria naquele fluxo? Porque, assim, houve um tempo em que você buscou, né, a parte do você falou, do rock, né, e tal, você buscava as inspirações nas letras, que inclusive te traziam uma certa inconformidade. Em que momento você percebeu que não era aquilo ali e que o evangelho e os princípios e os valores cristãos, formação de família, filhos, era o caminho? Como que foi essa virada de chave na sua vida? Quando eu percebi que o evangelho é contracultural, ele não é anarquista, ele não é revolucionário, mas ele é paradoxal, né? Ele é contrário a tudo. Hoje, ser contracultural não é ser punk, ter uma tatuagem, é ter uma família, é ser santo. Então, esse é o paradigma do evangelho. O evangelho sempre está dizendo que a maioria está errada. Então, há décadas atrás, o protesto era ser como eu sou. Hoje o protesto é ser
heterossexual, o protesto é ser santa, é ser homem de Deus, mulher de Deus, é ter uma família, é casar, entendeu? É trabalhar. Então, assim, quando eu peguei essa verve revolucionária positivamente do evangelho, eu falei, uai, Jesus que é o cara. Não é o vocalista da banda, não é o Che Guevara, Jesus é o cara. Entendeu? E assim, a proposta dele não é desconstruir, é construir, sabe? É empreender, é visionar, é casar, é fazer família. Onde o evangelho é crido honestamente naquilo que está escrito, só a fecundação, só a prosperidade. Isso que me atraiu, né? Entendi. Maravilhoso. Agora, você tem um trabalho que eu acho muito bacana, que é o Machonaria. Sim. Como surgiu esse nome? Como que isso aconteceu? Como que você tomou essa decisão? Porque machonaria vem de macho, né? É isso? Vem de macho, de homens, né? E hoje a gente consegue enxergar uma deficiência social justamente nessa parte onde a masculinidade está sendo muito agredida, né? Como que foi tomar essa decisão de iniciar esse projeto? Como que isso aconteceu? Explica pra gente aí como que Deus te trouxe isso, como que você implantou isso e os desafios, como que foi você iniciar esse trabalho? Eu acho o nome feio, mas foi o nome que Deus quis, foi o nome que Deus deu. Eu queria outro nome, mas em 2018, quando a gente foi começar, eu estava tomando café com um pastor amigo meu de Curitiba, Calditz. Eu estou convertido há 24 anos, como eu disse, mas eu sempre tive essa perspectiva. Os homens da igreja não são referência. Então, todas as minhas referências eram uma licença poética secular. Sempre gostei, né, desses códigos de lealdade, de gangue, máfia, poderoso chefão. Falo, por que os homens da igreja não possuem códigos de conduta elevado? Por que os homens da igreja não julgueis, não atire a primeira pedra quem não tem pecado? Por que eles não são leais, não são fiéis? Por que eles não falam como o apóstolo Paulo? Sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Falei bem assim, são homens fracos, sabe? Que fazem apologia à fraqueza, quando deveriam fazer apologia à força, à fidelidade, à permanência. Aí o cara evangélico trai a esposa e quer a esposa obrigar ao perdão, sendo que ele esqueceu que ela era obrigada a ser fiel. Então, se é mandamento cristão ela perdoá-lo, é mandamento cristão você ser exclusivo e ser santo. Então, isso sempre me incomodou. Aí, quando eu falei, olha, Deus quer que eu faça um projeto, mas eu não gostei do nome, me veio assim como uma revelação mesmo, machonaria. Hoje eu entendo, Deus quer chocar a cultura. Porque é proibido, né? A palavra macho hoje é proibida. Então, Deus quer escandalizar, porque sempre foi assim. Ele escandaliza a mente para revelar o coração. E é politicamente incorreto o nome do projeto. Aí, quando eu falei a ele, qual o nome que Deus te deu? Machonaria. Aí, na hora, ele falou, você não quer não? Quando ele falou, você não quer não, eu percebi que ele pegou no espírito o negócio também. Eu falei, eita, não, eu quero, pode tirar a mão. O projeto é meu. Aí começamos lá, 2018, primeiro encontro. E os primeiros anos foram mais para restaurar o altar da comunhão dos homens, né? Tirá-los da pornografia, do adultério, da mentira, devolvê-los melhores para a família, para a igreja local, para a sociedade. E hoje se inaugura a parte do não sou mais veneno, sou antídoto, né? Que é a base missional em Brasília, que é o Hub Social. E ali a gente realiza mais de 30 projetos. Então eles hoje curados, né? Já tocamos mais de 10 mil homens no mundo. Os que me dão manutenção financeira para todo dia a gente cuidar de órfãos e viúvas, né? Cumprir Tiago 1:27. E a gente está fazendo, cara, revoluções que o Estado não faz, né? Vamos falar mais sobre essa parte de códigos de conduta? Vamos trazer esses pontos que eu acho que vale a pena, que hoje, eu sei que a grande maioria do nosso público é feminino, mas a gente sabe hoje a necessidade de orientar a nossa parcela da sociedade masculina sobre essas verdades, sobre essas condutas.
hoje olhando, né, diante da realidade que você enxerga do público masculino cristão, o que você diria que são os códigos de conduta de um homem que são indispensáveis? Nós temos 40. O próprio maçonaria, porque a início ele não tinha significado. Então, para a gente evitar maçonaria? Não, maçonaria. Ah, tá. Aí a gente fez um acrônimo, né? Então, maçonaria, hoje para nós significa mansidão, animosidade, né? A coragem, a altivez, caráter, hombridade, organização, nobreza, austeridade, relevância, integridade e amor a Cristo. Os códigos são amar radicalmente a Deus, servir e proteger a Igreja de Jesus, buscar uma congregação próxima de sua Bíblia e não de sua conveniência, amar e submeter-se aos verdadeiros pastores, ser servo dos irmãos, crer, amar e ler radicalmente sua Bíblia, estudar a teologia bíblica, montar sua biblioteca, pois seus livros são seus melhores amigos, apoiar um plantador de igreja, investir em missões, ser fiel na contribuição financeira em favor da igreja, amar sua família, honrar os pais, os anciãos e os verdadeiros líderes e autoridades civis, doar sem amor radical pela esposa, ser mestre dos filhos, ser radicalmente generoso, viver em disciplina espiritual, defender os vulneráveis e indefesos, criar projetos sociais, cuidar da sua saúde, treinar uma arte marcial, ser pacífico, mas não ser pacifista, participar das tarefas do lar, trabalhar para a glória de Deus, buscar diligentemente a prosperidade, não ser banal, seguir a prudência, fazer amigos fora da igreja, adotar os órfãos, falar sempre a verdade, falar menos, confrontar os hipócritas, ímpios e falsos obreiros, caminhar com homossexuais, respeitando-os e inspirando-os pelo exemplo. Você pode ter adulterado, mas você não pode ser um adúltero. Quite suas dívidas, honre seu nome, não fique sozinho com uma mulher que não seja sua esposa. Seja um empreendedor, não dependa financeiramente das pessoas para sempre, não se vitimize, sempre arque com as consequências de suas más escolhas, abandone a pornografia, lute por um coração puro e lidere um pequeno grupo de homens. Muito bom. Como foi você construir isso? Levou uns 2 anos, né? A equipe toda discutindo, colocando, tirando. Por exemplo, compre uma arma de fogo. A gente tirou. Porque a gente sabe, o cara não transformado é uma bomba relógio, né? Não dá. O instinto vai levar o cara ao extremismo, né? Muito bom. E aí você juntou o pessoal da igreja? Não, é interdenominacional. Entendi. E aí você construiu esses códigos de conduta. Desses códigos de conduta que você apresentou, quais que você acha que é o maior desafio hoje de você conseguir levar os homens a praticar? Amar a Deus. Amar a Deus. Todos os nossos erros e pecados é a idolatria, né? Você está adorando. A pergunta é a quem? E a maioria dos homens está adorando o instinto sexual, né? Como que hoje um homem que é cristão, ou não, né? Enfim, dependente. Mas como que um homem hoje, ele consegue, através daquilo que você ensina na maçonaria e através dos princípios que você carrega da Bíblia, como que um homem, ele consegue deixar isso? Você ensina, você orienta os homens de que forma? Para que eles consigam deixar esses instintos de idolatria. Qual é a idolatria que os homens hoje mais têm como força ali que eles carregam com eles? Os terapeutas conseguirão ajudar qualquer homem, né? Mas você só tira a idolatria do lugar, você transfere, né? Ele abandona um e adquire outro. Para nós é adoração, cara. Assim, se o cara não tiver disponível a entender que o ser humano existe para a glória de Deus. Por exemplo, o que transforma eles? O que me transformou há 24 anos, quando eu falo, a atriz pornô é sua irmã em potencial.
Nunca mais abra sua boca para dizer que você ama a Deus se você está destruindo quem ele veio libertar. Então, como você ama a Deus e escraviza quem ele ama? Então, ela é sua irmã. Ah, sim, entendi. Ela é sua irmã. Então, para um cara que ama a verdade, ama a Deus, isso basta. Se ele voltar, ele volta agora com lágrimas, assim, porque ele entendeu. Né? Ele não fica mais cínico lá no pecado dele. Porque ele entendeu, ele foi desnudado, né? Então não fale que você ama a Deus. A atriz pornô é sua irmã em potencial, hein? É importante entender isso. É que, na verdade, quando a gente olha, né? Por exemplo, você falou acerca de terapeuta, né? O Freud, ele fala sobre os impulsos, né? Sim. A parte do desejo sexual, que é algo que está no ser humano. Só que Cristo, ele vem justamente para nos ensinar, por meio do Espírito Santo, a gente aniquilar isso, né? A gente anular isso. Por isso que eu estou dizendo, o terapeuta resolve, né? Concordo com Freud, que o escape existencial do ser humano é sexual. Sou entusiasta de suas obras, mesmo que discorra de parte de suas ideias. O ser humano é isso. Sem Deus, ele é animal sexual, ok? Mas, se eu não sou terapeuta, sou pastor, e o cara quer resoluções espirituais e teológicas, o problema é a idolatria. O terapeuta não, ele vai falar, né? Tipo assim, para de fumar, como que eu posso parar de fumar? Bebendo uma taça de vinho por dia. Um exemplo, entendeu? Tipo assim, você só vai transferir a idolatria de lugar. E Jesus faz você nascer de novo. Então, você quer isso? Porque eu não vou botar um band-aid num câncer. Sim. A sua separação de Deus é um câncer. Então, eu não sou terapeuta, não dizendo que o terapeuta não resolva problemas, mas eu estou dizendo que Jesus é o criador e o redentor de todas as coisas. Sim. Ele vai lá na base da questão, ele não vai ficar botando band-aid, remendando a vida do ser humano. Porque pensa, né? Faz muito sentido o que você está falando, porque quando a gente olha, por exemplo, para aquilo que Freud fala, a resolução da histeria era, por exemplo, levar a pessoa à masturbação. Sim. Você vai lá, você tá histérico, você se masturba, você vai ficar bem. Só que hoje a gente entende que pelo poder do Espírito Santo e pela palavra de Deus, isso funciona de forma diferente, né? E você lida com, provavelmente, bastante homens que estão presos na pornografia, na masturbação, e isso para eles é um problema, e muitas vezes são pessoas que têm títulos, têm cargos, têm posições, enfim, são pessoas de autoridade, mas que têm essa dependência. Sim. Como que você ajuda esses homens lá na maçonaria? Eu nem ajudo, cara. Eu só abro a Bíblia e prego o Evangelho. Então, o testemunho é esse. Eu nem toquei neles e eles estão transformados. Porque só expor eles a essa verdade nua e crua já os transforma. Essa é a grande questão. Os pastores estão poupando os homens, achando que eles estão indisponíveis a ouvir coisas indigestas. Não estão. Estão sofrendo. Então só abre a Bíblia e pregue. Então eu nem dou gabinete pastoral para esses caras. Aí eles me abordam depois do evento, chorando em lágrimas, dizendo: estou livre há 6 meses, estou livre há 1 ano, estou livre há 2 anos, há 3 anos, por sua causa, Deus na sua vida. E eu nem sei. Não existe uma fórmula, não existe um método, não. Eu só estou expondo isso. Você é idólatra e foi criado para ser adorador. E esse aqui é seu bezerro de ouro. Seu pênis é seu bezerro de ouro. Entendi. Seu pênis é seu líder. Entendi. 70 gramas no teu corpo lidera o teu corpo, teu caráter, tua família, tuas escolhas e o teu destino social e profético. É uma vergonha para você como homem. Você não é um homem, você é um menino. Menino é guiado pelo instinto. Só isso. Não dou nem 1 minuto de gabinete. O cara recebeu, foi impactado, ele mesmo toma providência. Era assim que Jesus não dava gabinete, pô. Jesus não tinha metodologia, 10 passos para sair do pornô. Jesus ia lá e deixava você nu. Arrasta para cima, pega o meu e-book aqui, Jesus deixava você nu, Jesus desnudava você. Ele respondia tuas perguntas fazendo ele respondia tuas perguntas fazendo novas perguntas. Para desnudar você. Quem te deu essa autoridade? João Batista é de Deus ou dos homens? Não sei. Aí eu acho que ele saía rindo, entendeu?
Tipo assim, ou se eles conseguissem responder, eles seriam livres. Uhum. Jesus, ele tinha muito isso, né? Eu tive a oportunidade de estudar a parte da psicanálise e eu via muito Jesus fazendo isso. Ele soltava, ele deixava. Vai, pensa aí. Encontra as suas respostas, encontra as suas soluções, né? Eu vejo que hoje essa grande dificuldade, e aí você que trabalha com os homens vai poder me informar e me trazer essas respostas de uma maneira mais eficiente, mais clara. Mas os homens, eles estão tudo no automático, né? Reproduzindo aquilo que os avós fizeram, que os pais fizeram, e o conceito de macho tá muito deturpado. E o que os pastores fazem? Para mim, os principais responsáveis por essa geração de homens emasculados são os pastores. Porque para a maioria dos pastores, a igreja virou um negócio pessoal. E homem culpado é lucrativo. Homem santo é bereano. Homem santo apoia seus pastores por consciência transformadora. Tipo assim, ó, essa igreja, esse pastor me transformou. Sou fiel a ele. Mas um homem ferido, um homem viciado, é uma criança a ser controlada na mão de um falso pastor. Tipo assim, ó, vamos fazer aqui o voto, a campanha, aí mês que vem você consegue sair do adultério, mês que vem você consegue, aí vai dominando o cara, porque vai extraindo dele todo o recurso. Então a imaturidade é lucrativa para a religião evangélica. Mas a santidade é importante e próspera para o reino de Deus. São duas esferas, né? Aqui está a noiva, aqui está nossas instituições evangélicas. Aqui que está o problema, na noiva não. Então, quando um pastor é honesto com seus homens, eles passam a viver nas duas dimensões. Eu sou a noiva, eu sou o corpo, eu sou a instituição que é benéfica para mim. Sou da Assembleia, sou da Presbiteriana, sou da Bola de Neve. Então, se a instituição fizer um mau trabalho, o cara não entra na esfera espiritual do reino de Deus, que é o corpo de Cristo, que é a noiva. E às vezes ele nem é salvo. Às vezes ele é convencido. Nem convertido é. E às vezes para o pastor não importa. Então, para mim é o seguinte. Se a instituição evangélica tem uma multidão de homens caídos, o pastor caiu primeiro. Porque é a má teologia do pastor que faz que os homens não se emancipem, não amadureçam. E aí a gente vem, obviamente, de uma geração órfã de pai. Quando a gente olha para a história, por exemplo, do Brasil, a gente já vê uma orfandade. Né? Porque tá na raiz, da forma como foi feito, já deixou um monte de órfão. E aí a gente vê essa desqualificação por conta dessa orfandade e eles estão procurando um pai. Até a gente vê isso dentro de algumas doutrinas, onde o fulano é o meu pai espiritual, né? Uhum. Como que você enxerga isso? É a pior coisa que pode se dizer, né? Ou não. Como que você vê? O que você enxerga? Imagina que eu chego aqui e digo assim, Anderson, nossa, você me ajudou, você é o meu pai espiritual. Porque existe essa alteração de configuração quando, por exemplo, o cara não teve um pai. Sim. Então ele quer projetar, né? Agora você é a figura paterna. A gente sabe que isso pode ser uma bênção ou uma maldição, dependendo de quem você escolher como pai, né? Mas como que você enxerga isso? O pessoal falando, olha, você é meu pai espiritual. Como é que... Eu vou fazer 43 anos em janeiro. Olha pra mim e vê se eu tenho cara e idade pra ficar chamando alguém de pai. Então, foi um mecanismo de infantilização pro lucro pastoral. Eu vou explicar. Existe a paternidade de fé. Pai na fé. Conforme foi dito por Abraão, por exemplo. Conforme foi dito de Paulo a Tito e a Timóteo. Verdadeiro filho na fé. Tá. Mas o pai espiritual não existe. Jesus disse a ninguém chamar de pai. Nosso pai espiritual é Deus. Nosso pastor, o nosso pai espiritual, aspas, na terra, é o pai em questões de fé. Mas o que a gente vê hoje? Crentes infantis colocando toda a sua vida na mão de um pastor. Posso viajar? Vou comprar um carro, compro vermelho. Então, assim, não é proibido chamar um pastor de pai, mas eu olho para a maturidade da igreja e dos homens. Tem homens viris, tem homens posicionados, então a teologia do pastor é saudável. Agora, se eu vejo a igreja chamando o cara de pai, os homens são imaturos e a igreja não é emancipada, eu falo, não, esse cara é mal intencionado.
Então, percebe o que eu estou querendo dizer? Um pastor mal intencionado percebeu a infantilidade, aí comprou o passe. Eu sou seu pai espiritual. Você não tem autonomia sem me consultar. Total. Mas um pai na fé é como um pai natural. Cria para emancipar, cria para enviar. Sim. Então, se o povo está imaturo, o pai espiritual está tendo lucro. Se é um pai na fé, ele não tem teto. Ele pode até conceber que o filho seja melhor que ele, porque ele quer enviar o filho. E é a alegria dele. Olha, aquele pastor que eu formei é melhor que eu, melhor teólogo que eu. Então, eu vejo muito essa maldade nos pastores. Essa questão de cobertura espiritual, paternidade espiritual. Tudo existe de maneira madura na Bíblia, mas é imaturo quando a gente se apodera disso para continuar infantilizando rebanhos e pessoas, né? Hoje, você provavelmente deve encontrar homens assim que chegam até você e fazem essa tentativa, né? Porque muitas vezes vem de um sistema semelhante e acabam querendo reproduzir isso com você. Eu vou te dar um exemplo. Igrejas que perpetuam isso, quando tem evento na cidade, eles já mandam notas oficiais no grupo impedindo os homens de ir. Então, só quando um decide desobedecer, aspas, sair e ir, aí a gente fala bem assim, sabe qual é o medo dos pastores com maçonaria? O homem daquela igreja vai, entende que a gente só está falando de Bíblia e princípio e eternidade, volta impactado e transformado para a igreja dele e descobre que no final das contas, moleque era o pastor dele, não ele. Então o medo dos pastores é, se eu permitir que uma maçonaria toque meus homens amadurecerão. Se os meus homens amadurecerem, me descobrirão como aquele que faz manutenção da infantilidade. Olhando para isso, a gente tem homens que vêm, obviamente, eles acabam se tornando reféns, como você mencionou, desse tipo de pessoa, porque eles trazem da sua linhagem paterna essa ausência. Como que a gente consegue lidar isso pela raiz? Olhando agora para a paternidade mesmo. Toda orfandade só é curada no heroísmo prático daquilo que te negaram. Então, você não vai ser curado como órfão tendo um pai. Você vai ser curado como órfão sendo o pai. Boa. Porque você não consegue mais juntar os cacos do passado. Tô com 43 anos, sou órfão de pai vivo, não tem como você curar esse lugar. Não é sobre procurar um pai, é sobre você procurar ser um pai. Pronto. O evangelho é isso. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a restauração de histórias grotescas. E ninguém volta para o passado. Deus, em alguns momentos, muda o nome e envia o cara. Muda o nome e envia a pessoa. Porque dizendo assim, ó, teu passado não é mais um verbo. Teu passado é só uma informação, usa ela agora para configurar o teu novo destino. Mas, por exemplo, eu tive essa conversa que, assim, um dos mecanismos de emasculação dos homens hoje é a música, né? É o louvor das igrejas que está afeminado. Que alguns estão tão quebrados na masculinidade e na orfandade que cantam a noiva no singular. E a noiva é no plural, né? Figura de linguagem coletiva para se referir ao povo de Deus. E os caras estão cantando como se eles fossem a namoradinha de Jesus. E alguns ministros de louvor no Brasil, famosos, ficaram chateados comigo, né? Por causa disso. Inclusive, tive uma conversa com um deles que gravou uma música de pique-esconde, né? Que se escondia, Jesus vem me pegar, 1, 2, 3. Pique-esconde. Aí foi no mês que o Billy Graham foi pra glória, né? Billy Graham morreu em carne e foi inaugurado eternamente em espírito. Não, aí o cara falou, né? Mas você tem que entender meu passado, que eu tive problema com meu pai. Eu falei bem assim, mas o teu pessoal é teu pessoal. Quando tu sobe num palco, no púlpito, teu pessoal virou doutrina.
Então, tu tá infantilizando um monte de homem. Do tipo assim, aí tem outra música dele, tipo, queimei meus barcos, bababá. Aí um pastor da Lagoinha me mandou um zap e falou, cara, eu achei que tu tava polêmico, mas tu não tá não. Tinha um cara de cabelo branco na conferência aqui, 60 anos, se abraçando, tipo, que ainda não tinha sido enviado, entendeu? Essa é a crise, cara. E a música tá fazendo isso. O cara com 60 anos tem um sentimento que não foi enviado. Profeticamente falando, entendeu? Aí eu falei bem assim, ó, vamos lá, Billy Graham, macho. Porque, assim, os machos old school você conhece quando tá com a camisa por dentro, né? Então, Billy Graham não é como nós, que usa camisa por fora. Camisa por dentro, pô. Aí ele chega lá na eternidade, imagina, ele de pique-esconde, 90 anos quase, pique-esconde com Jesus. Então eu falei bem assim, cara, não faz as tuas mazelas doutrina musical. Se cura, cara. Faz sentido? Faz muito sentido. E o cara ficou ofendidíssimo, entendeu? Não, assim, ó, você falou de psicanálise, você falou de Freud. E sem dúvida você já leu sobre a substituição ou a projeção. Então, assim, ó, o pai que eu não tive, por exemplo, as minhas piores experiências evangélicas foram com quem me chamou de pai. Eu tenho ojeriza hoje de me chamar de pai. Ah, você é meu pastor virtual. Eu falei, você não é meu dizimista virtual, varão? Entendeu? Tipo assim, ó, vá pra lá, você é meu pai. Não sou não, eu tenho 4 filhos. Sou um teólogo, sou um mestre, sou um pastor. Acabou, não venha transferir. Porque, por exemplo, quando você decepcionar, porque todo pastor é bom até a primeira cajadada. Eu ia falar sobre isso. Todo pastor é bom até o primeiro confronto. Então, quando eu tornar você insatisfeito, eu vou acionar o gatilho da tua orfandade. Aí tu vai me odiar como odeia o teu pai. Isso. Aí eu Ou paro vai amadurecer. Não vai. Porque assim, ó, cara que se infantiliza... Tipo assim, ó, eu sempre falei isso... O cara já tem que estar maduro pra chegar até você. Não aguenta. O cara abriu mão da testosterona dele, entendeu? Então ele tá transferindo ser curado por outro homem. É um caminho de dependência, né? Tem um cafezinho. Tá. É louco. Tem assunto aqui, hein? Tem assunto. Agora, como que a gente trabalha isso num homem? Como que a gente ajuda um cara desse? Gerando comunidade de homem. Falando como homem. Sendo explícito no negócio. Tu é adúltero, cara. Porque, por exemplo, o pastor até agora, chama ele de amado. Tu é adúltero. Tu é um vagabundo, cara. Tu tá viciado. Tu bateu na tua mulher, cara. A gente tem que te bater aqui. A gente tem que ir na delegacia fazer a denúncia. Tu é um lixo. Aí o pastor do amado acha que isso ofende. Não, o homem quer ouvir, cara. O homem é guiado por testosterona. Por que o homem ama bar? Porque bar é lugar da lealdade, assim, ó. Tu é um arrombado, cara. Assim, sabe? No bar, ele ouve isso do amigo. E não se ofende, baixa a cabeça. Eu não tô dizendo pra gente ser baixo e chulo, mas precisamos de programações evangélicas onde homem fala com homem de maneira que homem fala com homem, cara. E chama as coisas pelo nome. Não fica adjetivando com medo de ofender. Mas isso é cultural, né? Porque, assim, tem a questão da cultura, né? Social. E aí tem a questão da cultura religiosa da igreja, né? Sim. Então, é muito louco isso, né? Porque eu entendo o que você tá falando. Porque a gente tem uma linguagem social. Então, existe uma forma como o homem se comunica e desde que a gente olha para o mundo como o mundo, é assim. Uhum. E aí vai para dentro da igreja e tem que mudar essa linguagem. E, de fato, isso é isso é um caminho que pode levar à emasculação. Agora, traz pra gente a definição aí de uma pessoa emasculada. Como que você identifica uma pessoa emasculada? Acho que isso é importante para as pessoas entenderem. Como saber se o cara é um homem dentro da igreja e é emasculado? O primeiro ponto de detectá-lo é sempre a terceirização. No que tange responsabilidade, nunca é ele. Sempre é a mulher, a política, a economia. Ah, se atrasou. Então ele sempre está abrindo mão de protagonismo e terceirizando a responsabilidade.
No maçonaria a gente usa sempre o exemplo de Adão e Davi. Davi pecou gravemente, assumiu sua responsabilidade, continuou sendo um homem coração de Deus. Adão pecou gravemente, não assumiu a responsabilidade, culpou Deus e a mulher e sumiu, não fez uma oração e nem escreveu um livro dos 66 livros que temos, sendo que ele era a melhor testemunha ocular para ter escrito o Pentateuco. Então Deus odeia o homem em posição fetal. O que é um homem emasculado, na minha definição? Um homem em posição fetal, costa curvada, sempre tímido, com medo e culpando os outros. E é o pior agressivo, porque as pessoas acham que o pior agressivo é um cara como eu, tatuado, barbudo, convicto em algumas questões e tal. Mas o cara mais agressivo é o cara que não sabe dizer não, é o cara que vive a ditadura do sim, do amor. Se eu falar a verdade, eu vou perder quórum, sabe? As pessoas não vão me amar. É o cara que sempre tá pensando no que os outros vão dizer e tá abrindo mão da sua autenticidade. Como deixar de ser emasculado? Buscando comunidades masculinas. Tem que mudar o ambiente. Tem que mudar o ambiente. Tipo assim, ó. Vai fazer uma arte marcial. Se tem moto, entra num clube de moto. Tem um monte de clube de moto cristão. Junta os homens da igreja, sabe? Do tipo assim, ó. Sempre tem churrasco de homem. Mas vamos começar a botar a santificar os elementos. Você falou algo, né? A cultura do mundo e agora entrando no evangelho. Temos como santificar o negócio. Temos como ser duro, francos e ser santos. Como? Inaugurando isso. Como cada experiência vai descobrir. Cada contexto, cada cidade, cada região, cada cultura. O mineiro não é como o nordestino não é como o candango. Então, temos que startar, temos que começar, não vai cair do céu. A gente tem que ser homem, reunir homens, começar a falar como homem, ser franco como homem. O que o homem, a qualidade que o homem tem que a mulher não tem. A mulher é mais manipuladora que o homem. A amiga chega e diz: o que você achou da minha maquiagem? Tá linda, amiga, com medo de ferir. Aí pergunta para um homem mesmo que não tá castrado: tá horrível, macho. Tá louco, tira essa roupa, tá ridículo. A mulher precisa de validação do amor toda hora. O homem verdadeiro fica 1 ano sem ver o amigo, mas é amigo. Quando vê ele, faz uma festa como se tivesse visto ontem. Então, é esses elementos que na conversão se perdem. Por exemplo, na conversão, a gente começa a entregar para Jesus o que ele não pediu. Ele não pediu singularidade. Ele não pediu preferência musical. Então, para mim é sempre bom abrir mão de tudo quando se converte. Mas quando a gente vai amadurecendo, a gente tem que entender que pecado é coisa ruim. Sabe? Que do tipo, o cara gosta de música clássica, de Mozart. Não é pecado. Pecado é música sensual, música diabólica, música que vai depreciar a Deus, a fé cristã, a dignidade humana. Pecado é música ruim, pô. Então a gente tem que deixar, mas depois ir equalizando e dizendo: rapaz, eu dei o que Jesus não pediu. Então, hoje eu sou motociclista, mas quantos anos eu poupei isso? Tipo, o que a igreja vai dizer? A igreja vai me julgar. E graças a Deus, o reverendo Augusto Nicodemos também é. Eu falei, olha, assim, aleluia, já tem um Já tem um álibi. Já tem um álibi aqui, entendeu? Dá o café do homem. Já tem um álibi, né? Mas por exemplo, a gente vê hoje, né, que essa questão da masculinidade é um assunto importante na igreja, porque existe esse conceito de ser homem, né? Quando por exemplo, Davi tá lá nos últimos dias dele e ele chega pro filho dele, para Salomão, e diz: olha, confortare est ouvir. Seja homem, macho. O que você enxerga dessa fala? Como que você enxerga essa fala do Davi pro filho dele, pro Salomão, naquele momento, hoje, cuidando de homens, tendo essa jornada, já caminhando com eles, ouvindo eles, entendendo as necessidades dele? Como você enxerga essa fala do Davi pro Salomão? Você vai cair, não viva caído. Você vai errar, não viva no erro.
Você vai falhar, mas não vitimize suas falhas. Seja um homem honrado. Então, do seu lamaçal, sempre continue olhando para o altar misericordioso do Senhor e você vai conseguir. Isso é tão provável que Salomão não obedeceu. O problema dele não foram as mulheres, mas as mulheres que desviaram o coração. O pai pecou. Mas a Bíblia, eu não tenho base bíblica para afirmar isso, mas eu tenho dúvidas da salvação de Salomão. Porque o pai dele, Davi, pecou, mas a Bíblia diz, Salomão desviou o seu coração do seu Deus. E para piorar, ele permitiu que as mulheres construíssem templos na cidade santa e no monte santo do Senhor. Quando o Senhor apareceu para ele a última vez, as primeiras para dar o que ele pediu, que era sabedoria, falou, Israel não perecerá por amor ao teu pai. Não é ele, né? Então, Davi foi tão homem que estocou graça para o perdão das próximas gerações. Então, como você compreende o ser homem? Como você pode cometer um adultério agravado por um homicídio de um inocente e continuar amando a Deus e amado por Deus? Aqui que está a complexidade. A sua pergunta, ela não é teológica, ela é filosófica. O que Davi quis dizer? Eu dei aqui algumas dicas, mas eu também não sei porque é a busca de todo homem evangélico. O que existia no coração de Davi, que além de fazer com que ele amasse a Deus, ele fosse amado por Deus. Deve ser a nossa captura diária. Porque nenhum de nós lembra dele pelo homicídio e pelo adultério. Lembramos dele pela amizade com Deus e pela adoração. Então acho que foi isso que ele quis transferir para o filho. Independente das tuas falhas, tenha honra. Não fique curvado, não vá para a posição fetal. Deus odeia isso. Porque, por exemplo, aqui eu pego um gap. 1 Samuel 12, que é o texto do confronto do profeta ao adultério dele. Sim. Quando Deus diz, é grave o que você fez e a criança vai morrer como sinal da sua desobediência, quando ele termina 7 dias de clamor para poupar a vida, diz, e os servos de Davi se escandalizaram. Então a sociedade vitimista existe desde sempre. A sociedade quer o homem vítima. A sociedade quer uma placa assim, ó, derrotado, ex-adúltero, eis alguma coisa, que é o homem assim, ó. Aí, por que os servos se escandalizaram? Porque está escrito assim, depois de 7 dias, Davi se levantou, tomou banho, se vestiu, se ungiu, se perfumou, adorou a Deus, jantou e transou com Betseba. Eu já chorei demais. O problema é o sexo com Betseba. Ele termina o processo com o sexo com Betseba. Parece que é sensual, né? Mas não é sensual, é moral. O que ele fez foi honrado. Então deixa eu dar o exemplo dele para responder o que ele quis dizer para o filho. Né, então assim, ó, ele levantou posturado. Por que ele escandalizou os servos? Porque ele não levantou assim. Estão me julgando, eu matei um inocente. Estão me julgando, eu adulterei. O cara levantou de costa ereta, peito estufado, convicto de Romanos 8:1, mesmo que ele não tinha acessado. Não há condenação, rasguei o boleto na base. É eu e Deus. Ou como Paulo, né? Eu não aceito o juízo de ninguém, nem eu consigo me julgar. Porque ninguém conhecemos mais segundo a carne. E ele assusta, né? Um homem convicto assusta homens com várias dúvidas. Sim, total. Total, gera instabilidade para quem... E por que, na minha leitura, ele termina o processo com o sexo com Betseba? Porque para mim, enquanto ele jantava na mesa real, e Betseba de canto chorando, ali, irmão, me permita, não foi um adultério. Ali foi um abuso de autoridade. Não havia possibilidade de escolha para Betseba. O rei, a autoridade maior do país, manda um policial federal na sua porta. Sim. O rei tá te chamando. Ela sem pai, sem irmão, sem marido, para dizer, por quê? O que ela fez? Cometeu um crime? Não, aí o soldado leva pro quarto do rei, não há o que ela fazer. Sim. Ele não conheceu ela na balada, na pizzaria, no shopping, eles não flertaram. Ele abusou de Betseba no sentido de que
A autoridade que Deus deu para ele proteger o povo de Deus, ele usou para vantagem sexual. É um abuso. Primeiro ponto. Ele destruiu a vida dela. Está escrito lá, e ela chorou a morte do seu marido. Falou, teu marido morreu. Ela chorou, adúltera nenhuma chora a morte do marido. Nossa, agora vou poder ficar com o meu amante, que é o rei. Não, ela chorou. Então ela era uma mulher boa. Ela era uma mulher de Deus. Então, enquanto ele jantava, ele olhou para ela e ali a metanoia, o confronto do profeta, o amor dele a Deus. Você destruiu a vida dela. Você é rei. Você pode ter agora, pela tolerância de Deus, a poligamia, concubinas, várias esposas e por aí vai. Ela não casa mais. Com o hebreu raiz, ela não casa. O hebreu valida o casamento pelo romper do ímen. Destruiu a vida dela. Ela vai ser uma serva, uma escrava, uma concubina, uma prostituta. Agora, uma mãe de família, não mais. Você destruiu a vida dela. E você disse que me ama. Tô devaneando, tá? Ele jantando e o Espírito de Deus trabalhando nele. E ele, assim, ó, onde há um adorador, há honra, irmão. Essa é a grande questão. Os homens estão cantando, mas eles não estão adorando, porque onde há adoração, há honra. E Davi era um adorador, e todo adorador é um homem honrado. Não, eu sou um homem de honra. E eu acho que ele manda chamar ela para a mesa, e eu acho que ele tem essa conversa com ela. Olha, eu não posso mudar o passado. Só posso fazer com que o passado pare de sangrar. Posso mudar o futuro. E me perdoe porque destruí sua vida. Um bebê inocente morre, e ele é tão honrado que ele clama para o bebê não nascido ser poupado. Olha um homem de honra. E um homem sem honra queria que a amante abortasse. E ele vai chorar para Deus não matar a criança. Hoje é assim. Né? Hoje é assim. Então, a única maneira, Betseba, que eu vi de cuidar de você, amenizar os danos do que eu fiz, que eu não consigo nem ressuscitar seu marido, nem a criança, nem voltar naquela tarde que eu te vi tomando banho para evitar tudo isso. A única maneira de eu garantir seu futuro é tendo você como uma das minhas esposas e garantindo socialmente, financeiramente seu destino. Acho que ela sorriu, gostou da ideia, ele deu um beijo, ela recebeu o beijo, levou ela para a cama ali para sacramentar essa nova aliança e dizer, sua vida está guardada, sua vida está protegida. Então a gente olha e diz, pô, que absurdo, hein? O cara transou com ela de novo. Mas se a gente olhar agora pela perspectiva da honra do coração masculino, foi um ato heróico. Naquele contexto, né? Para nós não caberia, porque Deus não aceita, não tolera mais a poligamia, né? Ah, não, então eu vou casar com a minha amante, pastor? Não é isso que eu estou dizendo. Paulo diz o que aos Romanos? A carne enferma pela lei. Então, os irmãos estavam limitados, porque a graça em Jesus não foi derramada sobre eles, mas está derramada sobre nós, e nesse aspecto moral, por incrível que pareça, somos superiores aos irmãos, porque a nossa consciência moral também foi transformada pelo Espírito, por Cristo, né? Total. Hoje a gente vê, né, como você mesmo mencionou, uma vida... É complicado, né? Porque a questão da vida de um homem hoje é muito moldado pelo ambiente paterno, materno, né, familiar, onde ele vai trazendo essas questões junto com ele. E também, entrando agora numa questão de fé, a forma como ele vai sendo orientado acerca da sua conduta vai determinar o tipo de homem cristão que ele vai se tornar. Só que a gente sabe que, diante dessa realidade, existem, né, as regras de conduta do mundo e existem os princípios bíblicos. O que é indispensável hoje para que um cristão possa se tornar um homem de verdade, conforme foi mencionado lá por Davi, por exemplo, para Salomão? A gente teve ali toda, né, a questão filosófica ali de tudo que pode ter acontecido. Hoje, você, Anderson, você tem 4 filhos. São homens? Todos homens. Todos homens. Ninguém melhor do que você para saber, então, agora, como que você imprime isso
Porque a gente sabe que tá na base. Tá ali, né? 4 pilares. Se torne um adorador. Use o fruto do espírito, que é o domínio próprio, para manter o seu Bilal dentro da sua calça. Feche o zíper. Ame sua esposa acima da sua mãe. Sua mãe não é uma só carne com você, ela vai morrer. Então, 80 anos de idade, você não vai ter uma mãe do lado, mas você pode ter uma esposa. Então, depois do seu casamento, sua mãe é a segunda mulher da sua vida, não mais a primeira. Sua mãe é sua parente, não é mais sua família. E o 4º ponto é: vá servir, vá cuidar do problema dos outros e você vai ver os seus pecados morrerem. Então vá servir sua igreja, vá servir um projeto social. Enquanto você cuida do outro, você percebe que os seus instintos e pecados vão morrendo à míngua, porque os outros processos estão sendo cumpridos. Você está cumprindo um princípio, uma só carne com a esposa, você está controlando os instintos sexuais. Que domínio próprio é esse? Que a gente consegue não falar um palavrão e o zíper é aberto. Uhum. É o mesmo princípio. É o mesmo princípio. E a adoração resolve tudo, cara. Eu bato nesse ponto, é amar a Deus, cara. Ame a Deus, acho que foi Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho para os católicos. Ame a Deus, faça o que você quiser. Ah, como? Ame a Deus, faça o que você quiser. Amar a Deus, meu amigo, você vai fazer o quê? O que Deus quer. Vai ser remodelado todas as suas prioridades, cara. Ame a Deus. E depois você ama a Deus, há um filtro agora para você compreender a vida de uma outra maneira. Mas aí entra a parte da compreensão do amor a Deus, né? Uhum. Que esse é o grande desafio. Porque... Por isso que eu volto. A responsabilidade maior está sendo de quem? Dos pastores. Que não está o quê? Destrinchando o que é amar a Deus. Aí a galera tá cantando e não tá vivendo. Por quê? Biblicamente, louvor a Deus é o que você canta? Nem sempre. Mas o louvor a Deus sempre será a vida que você leva depois que a música parou de tocar. Então o que os pastores deviam ensinar? Nem sempre cantar é louvar. Mas sempre viver é um louvor. Então, viva segunda, terça, quarta, quinta, no sexo com a esposa, criando seus filhos, trabalhando para a glória de Deus, entendendo que tudo isso é louvor a Deus. Porque tá tudo limitado à canção, né? Mas é o estilo de vida. Pare de mentir, pare de dar dedo no trânsito, vá honrar seu nome, tire o seu nome do SPC Serasa, vá pedir perdão pro seu credor e vá honrar sua dívida. Divida ela no valor que você pode arcar. São coisas assim, porque isso é louvor a Deus? O credor tá blasfemando Deus por você, pô. Descobriu que você é evangélico e não quer ir pra igreja porque você tá falhando com ele. E é essas pequenas coisas que são a raposinha. Porque a gente já tá assim, como ser livre do pornô? É raposona. Mas a gente não entende que a força tá nos pequenos hábitos. As raposinhas que destroem a vida. Né? Faz sentido. Agora, tem gente que já tá num nível bem elevado, né? Tá numa lama. Como que um homem que tá numa lama consegue sair da lama? Quais os primeiros passos para ele? Recomendo seguir o pastor Jack, o pastor de Porto Alegre. Eu tô na lama. Eu não vi você quebrando o notebook. Eu tô na lama, não vi quebrar o notebook. Eu não vi te quebrando o celular. Eu não consigo sair do pornô. Só vou levar a sério que você tá sofrendo pelo seu pecado quando eu ver você pegando um taco de beisebol e quebrando o seu notebook. Aí a gente começa a conversar. Então, para lamaçais, atitudes tão radicais quanto. Então os caras, eu tô no lamaçal. Mas às vezes é conveniente. Cadê a atitude radical para sair daí? Sim. Então a gente tem que começar com hábitos radicais. Ser franco com quem a gente está gerando dano. Busca teu pastor, ser franco com a tua mulher. Disposição. E arranca o olho fora. E o olho é o celular? O olho é o, sabe? É as esposinhas do trabalho, que você fica ali flertando. É as irmãzinhas no bate-papo com você no WhatsApp meia-noite, 1h. É o Instagram. Então radicaliza, varão. Deleta momentaneamente, sabe? Tome atitudes radicais que venham te ajudar a prevenir aquilo que é um gatilho para você. Atitudes radicais geram resultados radicais. É isso. Maravilhoso. Agora,
você estava falando acerca das atitudes radicais e das situações cômodas, né? Uma das coisas que a gente vê hoje muitas mulheres reclamando, apesar de muitas vezes as pessoas se titularem como homens cristãos, né? É o excesso de trabalho e pouca dedicação à família, pouca presença familiar em casa. Como você vê hoje essa questão dessa busca pelo dinheiro, pelo sucesso profissional, pela independência financeira? Porque homens, eles são muito assim, né? Eles acabam transferindo a sua má conduta para uma necessidade absoluta diante do todo, né? Ó, eu tô fazendo isso porque eu preciso trazer dinheiro para casa. E aí a gente vê isso muitas vezes, até mesmo o homem, ele entrando nessa questão de sou provedor, preciso prover, e acabo deixando a família, deixando a fé. Como que você enxerga essa realidade desses homens que colocam toda a sua energia, disposição e dedicação no trabalho e as outras áreas elas ficam de fora? Qual a sua perspectiva disso? Qual a sua visão disso para esses homens? Para mim é relativo, né? Eu já fui mais radical no início. Hoje menos, porque a mulher é um poço sem fim de inconformismo. Mulheres jamais pararão de reclamar do marido. Essa é a herança pecaminosa de Eva no coração delas. Por isso que uma das nossas frases é: seja homem, não peça permissão para isso. É melhor um homem com excesso de trabalho do que um homem com excesso de dívida. Ela reclamaria da mesma coisa. Tá trabalhando demais, ela reclama. Tá trabalhando de menos, ela reclama. Tipo, você não tá em casa, ela reclama. Tá rindo de quê, Igor? Você nem chegou nessa fase ainda. Quando você casar, a gente conversa. Vai chegar a hora, né? Então, assim, se esse homem tá buscando piedade, ele vai equalizar. Mas eu prefiro um cara trabalhando do que um cara sem trabalho algum. É mais fácil quando ele buscar uma comunidade que o equilibre, né? Ajustar isso. Mas ele tá provando aí, ó. Eu uso isso pro cara. Tem caras que não permitem que o score dele no Serasa diminua. Tipo assim, ó, vamos fazer um teste. Pastor, como eu vou ser livre da pornografia? Eu falei bem assim, tu assina o Serasa? Assino, entra aí. Deixa eu ver teu score. Então, um score 100 para baixo, vermelho, mal pagador. De 100 para 200, 300, mediano, 400, 500. Passou de 500 para cima, começa a ficar azul. 1.000 é o top. 800, 900, 1.000 é o... Falei bem assim, olha aí, mano, tu é um bom pagador. Então pega teu princípio de excelência, que tu não permite que teu nome seja desonrado. Boa. E se livra do pornô, é o mesmo princípio. Então você é um cara bom, você é um cara trabalhador, você é um cara que quer honrar seu nome, sabe? Então assim, ó, se for a esposa reclamando desse cara aqui com excesso de trabalho, eu aprendi nos últimos 3 anos a desconfiar muito das mulheres, tá? Elas são muito maquinadoras. A gente, ó, por causa dos índices do machismo, a gente escondeu a maldade feminina. Isso é verdade. Isso é uma verdade. Então assim, ó, eu não confio. A mulher, meu marido tal coisa. Tá, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar os elementos para ver. Então tem que equilibrar, porque você tem que cuidar da família, da esposa, dos filhos, ser um servo de Deus na igreja. Tem. Mas não há uma ciência exata, porque precisa-se da comunidade, precisa da igreja local para interpretar esse cara. É inevitável que ele esteja com esse excesso de trabalho. Como nós podemos reduzir a jornada de trabalho desse cara sem gerar danos financeiros? Porque o futuro dessa mulher e desses filhos agradecerá esse pai que está fora do afeto, mas está dentro da providência financeira. Então, assim, ó, estão reclamando agora, mas eles serão gratos no futuro. Sim. Olha como é injusto. Por isso que eu tô dizendo, seja homem, cara. Vão reclamar sempre de você. Tem que tolerar. Tipo assim, ó, você acha que tem que ser feito? Faça. Mas assim, se tá afetando o buscar a Deus e ter uma família equilibrada, essa busca por espiritualidade vai ter que equilibrar você. Mas todo mundo vai reclamar de você, pô. Seja o excesso de trabalho ou o excesso de dívida, você tá ferrado, porque é proibido ser homem.
Então seja homem e busque seu lugar de equilíbrio. Por isso que um pastor bom e comunidades masculinas, você expondo isso, as experiências dos outros, eu fiz assim, eu fiz assado. Então não tem uma receita de bolo para equilibrar isso. Mas tipo, beleza, eu vou ficar em casa. Meu irmão, você tá no sal, porque assim, ó, o que a mulher mais odeia do que um homem com excesso de trabalho é um homem deitado num sofá. Com o controle na mão assistindo futebol. Aí tá debaixo d'água. O pau quebra. Olha aí, então muitas dicas boas para vocês aí que estão aí acompanhando, mulherada aí, ó, vai ter bastante conteúdo para compartilhar com esses homens que estão por aí ouvindo. Verdades que precisam ser ditas e que não podem ser ignoradas. Precisa ser levado em consideração a importância aí de a gente dar uma atenção para essa questão da masculinidade. Agora, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que você também teve a oportunidade de conhecer, que é o Flávio do Amaral. Flávio, pastor Flávio. E ele vem fazendo um trabalho muito importante na sociedade com a regeneração de algumas pessoas aí que acabam sendo levadas por ideologias, enfim, e isso tem se tornado muito comum nos dias de hoje. Como hoje o trabalho da maçonaria tem lidado com a questão do homossexualismo, da homoafetividade na sociedade, dessas pessoas que chegam, né? Porque homens com a sua identidade de uma certa forma desconfigurada, acabam chegando até vocês, procurando ajuda e procurando uma solução para isso. Pelo que eu me lembro, o Flávio falou que vocês até ajudam algumas pessoas nesse sentido. Fala um pouco mais sobre esse trabalho com essas pessoas. Os nossos ministérios são amigos nesse sentido. A maçonaria tem um projeto chamado Noen. E nós já investimos mais de R$210 mil para cirurgias reparadoras, né? Para ex-travestis e transexuais. Um dos nossos princípios, como eu li, é esse. A gente não menospreza, a gente enfrenta ideias, mas a gente não menospreza pessoas. Então a gente está aberto ao diálogo, à comunhão, ao discipulado e a cuidar, né, dessas pessoas quebradas aí. A gente chama de os mutilados da ideologia, né? Estão acompanhados pelo pessoal da esquerda na hora do empoderamento, abandonados na hora do arrependimento. Isso aí é muito procura real. A igreja, né? Isso é muito real. E às vezes a igreja também não está preparada para isso, né? Como que uma igreja hoje pode estar preparada para essa realidade desse século, né, que a gente está vivendo agora? Porque é muito comum e a gente está vendo aí o impacto na vida das pessoas que isso está causando. E, infelizmente, o Estado ele não está dispondo de recursos e fazendo qualquer coisa para ajudar essas pessoas. E aí, como que a igreja pode se posicionar? Primeiro, como receber essas pessoas, né? Porque, segundo, como ajudá-las. Sim, a gente precisa entender que para Deus todos os pecados são iguais, né? Só muda o nível que a gente desceu na lama. Obviamente que a consequência de uma mentira não é a mesma consequência de tirar a sua genitália fora. Mas para Deus o princípio da iniquidade é a mesma. A gente tem que entender isso. Não tem pecadorzão e pecadorzinho. É a consequência do pecado. É a consequência do pecado que difere. Mas a raiz dele, para Deus, é a mesma coisa. Então eu tenho que olhar para uma pessoa que pecou diferente com a mesma misericórdia que eu entendo que Deus olha para mim. Então não há distinção. Você vai receber o ex-criminoso, o ex-homossexual, o ex-mentiroso, ou o mais mentiroso de todos, que é aquele eu nasci na igreja. Para mim esse é o mais perigoso de todos, entendeu? Porque ele é o filho pródigo que não pecou. Ele é aquele que fica reclamando, né? Ele é o pior do que aquele que foi, porque não está escrito que ele se alegrou com o pai. Então ele é tão fiel, tão obediente à doutrina, que ele não consegue acessar o coração misericordioso do pai dentro da casa. Ele está perdido dentro de casa. Esse é o evangélico. Aquela parábola foi contada sobre o filho fiel. No caso ali, o judeu fiel. O gentio é o infiel que sabe para gastar. Então, para nós hoje é esse. O cara, nasci na igreja, sou fiel à doutrina. E esse aqui é o esquerdista, progressista, feminista, maluco, sabe? Anarquista. Mas ser quebrado pela vida e não conseguir comer a comida do porco,
levou ele a entender o motivo pelo qual o pai estabeleceu princípios. Então, mesmo em pecado, conseguiu acessar o entendimento da graça do princípio do pai. Aí volta com o entendimento. Meu pai é bom, meu pai é misericordioso. Ele trata com dignidade até o funcionário dele. E aquele que está sendo fiel em casa é fiel e não teve essa revelação do motivo por que tem que ser fiel. Do motivo pelo qual tem que obedecer ao princípio do pai. Então ele está na moralidade e esse aqui, mesmo quebrado na anarquia, entendeu a misericórdia. E é sobre a igreja estar preparada para receber essas pessoas, né? Porque são pessoas que vão chegar e vão precisar serem recebidas de braços abertos. Agora... Igreja é arca. O problema do evangélico é que ele não consegue lidar com o fedor dos excrementos. Igreja é arca. O fedor dos excrementos. Faz sentido. Faz sentido. Então, se a gente pudesse definir, o que nós poderíamos dizer hoje para essas famílias que estão hoje lidando com o desafio de terem homens emasculados, homens que estão brincando de se esconder cantando louvor, homens que eles não estão entendendo a importância da provisão, da proteção, da liderança. O que você diria para esses homens hoje que estão aí nessas famílias e estão nessa forma? Como a gente poderia orientar eles para buscar um caminho diferente? Faça a inscrição deles no evento do Machonaria mais próximo deles. Aqui em São Paulo, dia 25, 26, 27 de janeiro. Já mês que vem, a gente vai ter aqui em Poá um encontro fantástico com católicos e evangélicos. Vai ter padre macho, pastor macho, pregando o evangelho do Senhor, restaurando famílias e masculinidade. É isso, o cara passa... As esposas que inscrevem. Qual o número do seu bilhete aí? Não sei, minha esposa que inscreveu. Aí depois ela fala, ele aceitou, ele voltou transformado. Então, legal. Então, é o que eu posso fazer, sabe? O que eu posso fazer é entregar a minha vida para ministrar no Brasil, hoje Estados Unidos e Europa, crendo que Deus está alcançando lares aí. Muito bom. Nós temos uma pergunta que a gente faz, e a gente está chegando aqui na reta final, vocês já sabem que a gente faz essa pergunta para todos os nossos convidados. E a pergunta, Anderson, qual é a mensagem que o Anderson gostaria de deixar para o mundo inteiro? Se hoje fosse a última oportunidade que você tivesse de deixar uma mensagem, olhando para aquela câmera lá, qual a mensagem você gostaria de deixar para eles? Não tenha medo da morte. A morte física é a inauguração da sua verdadeira vida. Por que a maioria dos evangélicos tem medo de morrer? Porque não estão com a certeza que a vida deles glorifica a Deus. Então, viva o céu aqui, oração do Pai Nosso, na terra como no céu. E esteja pronto para morrer hoje. Como diz o apóstolo Paulo, né? Viver é Cristo. Eu estou vivendo pautado que eu glorifico Ele em vida. Mas a morte é lucro, porque a morte é a inauguração da minha verdadeira vida. Então, não tema a morte. Muito bom, tá aí o recado. Antes, como que o pessoal te encontra nas suas redes sociais, Instagram, rede social, como que o pessoal te acha lá? Meu site, pastorandersonsilva.com.br, machonaria.com. Se quer apoiar os projetos sociais que eu lidero, machonaria.com/social, Instagram, Pastor Anderson Silva, org, O-R-G, YouTube, Anderson Silva, _org. É isso. Muito bom, então procure ele lá nas redes sociais, comece a seguir o homem, para que você se torne homem, você vai crescer espiritualmente, vai ter aí o conhecimento correto e adequado para que você consiga desenvolver essa masculinidade e você então se torne um cristão macho de verdade, tá bom? Então segue aí, vai para lá. E se você ainda não segue a gente aqui, ó, não se inscreveu, né? No YouTube, vem aqui embaixo agora, clica aqui embaixo, se inscreva, aperta o botãozinho do lado ali, que é o sininho para você ser notificado para todo o conteúdo novo que for ao ar aqui. Você está por dentro de todas as estreias do Espiritualmente Podcast. E tem também a nossa comunidade gratuita no Telegram.
Então você vem aqui embaixo, tem um link aqui embaixo da comunidade gratuita também. Se você está assistindo pela televisão, aponta aí o seu celular. O Anderson vai estar lá dando dica de 2, 3 livros pra gente, para que você possa aí crescer espiritualmente, para que você possa adquirir um conhecimento correto. Ele é autor de livros, então ele vai ter livros lá que ele vai indicar dele para você. Então entra lá para a comunidade para ficar por dentro de todas as indicações e também acompanha todos os conteúdos exclusivos que só quem está lá na comunidade consegue acompanhar dos nossos convidados que passam aqui no Espiritualmente Podcast, tá bom? Beijo no coração de todos vocês, que Deus abençoe, até o próximo Espiritualmente Podcast. Tchau!